abrir uma campanha onde Deus tem nos entregue. E primeira vez que nós fizemos essa campanha aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, foi no ano 2001. E nós fizemos essa campanha e foi um escândalo para algumas pessoas, porque não entendiam a questão de alguns atos proféticos. Eu louvo a Deus porque de 2001 para cá, nós já temos acrescentado mais o conhecimento na palavra. E muita gente tem entendido que um ato profético de uma campanha é um comando que Deus ordena para acrescentar a fé. Acrescentar a fé daqueles que fazem e motivá-los a chegar na presença de Deus com mais segurança, certo de que nós somos homens falhos, mas Deus não falha. Nós somos homens limitados, mas Deus não se limita. Nós somos até pessoas que julgamos, às vezes até a causa, sem ter a certeza, mas Deus, Ele é justo juiz. Tudo que Ele julga é por certo que Ele é. E por justo que Ele é, para fazer, para realizar e para concluir todas as coisas segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Porque o nosso Deus, Ele diz a palavra que Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que venha se arrepender. Então, se Ele te prometeu, é porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu a você que a tua vitória é hoje, então descansa no Senhor, porque hoje vai ser a vitória. Que seja agora no horário do culto, que seja no final do culto, que seja na hora que você vai chegando em casa. Mas uma coisa eu quero te dizer: a promessa de Deus, ela se cumpre no dia, na hora e no tempo certo. Então não adianta às vezes a gente querer intimidar-se com a provocação que o diabo faz, porque ele é muito acusador. Ele é aquele tipo de ser que ele já perdeu, mas não se conforma. Ele vai à guerra sabendo que já perdeu, ele se prepara sabendo que vai perder, e ele se levanta sabendo que vai cair, e ele cai sabendo que vai deixar de existir, porque quando ele cai, passa a não existir mais na presença de Deus. Então a gente precisa entender que campanha de oração é algo assim, desse jeito. A fé, a tua fé é que move a mão de Deus em tua direção. É a tua fé. Quando você começa a crer, aí você começa a receber muito mais do Senhor. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, encontra muitos pontos em que pessoas insistem em chegar até Jesus e recebe sua vitória. Você imagine a quantidade de gente que chegava na presença de Jesus sendo trazido como paralítico, como cego, como pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que eram possessas de legião de demônio, que vivia dentro dos cemitérios, dormia dentro dos cemitérios, mas quando chegava à presença de Jesus, não tinha demônio que tinha força, não tinha doença que resistisse, não tinha enfermidade que viesse ter algum domínio, porque aonde Jesus está, há um poder que ninguém tem ele. A não ser a igreja do Senhor, que faz parte desse mesmo poder. Mas ainda a igreja se limita. A igreja se limita porque a igreja às vezes não crê, a igreja às vezes não acredita, a igreja às vezes pensa que Deus não vai fazer, que o Senhor ainda vai fazer depois e Ele querendo fazer agora. E Ele querendo fazer agora. Então eu queria que você hoje acreditasse. E assim como aquele homem que nós passamos essa semana toda falando sobre ele, que era cego de nascença, e que na verdade ele, encontrando-se com Jesus, porque ali foi um dos maiores encontros,
Porque enquanto Jesus estava ali sendo acusado pelos próprios irmãos que eram judeus, que eles tentaram persuadir a Jesus de que ele não era o Cristo, que ele não era o Senhor, e apresentaram Abraão como um conceito mais alto. E Jesus, ali com as palavras que ele determinou que ele era antes de Abraão, porque apenas Jesus tinha dito no meio dos judeus, disse que aquele que crê na minha palavra, ele nunca entrará pela morte. Aí eles chegaram assim: tu és maior do que Abraão e os profetas que já morreram. E Jesus chegou e se apresentou e disse que Abraão exultou a Deus por o dia em que o Senhor iria nascer. O dia em que Jesus ia nascer. E ficou ali aquela confusão de palavra deles, querendo imaginar e querendo até persuadir a Jesus de quem ele era, sabendo eles que não tinha como. E ali disse, a palavra do Senhor nos fala que Jesus respondendo disse assim: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Olha lá. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Olha Jesus falando para eles. Eu não sei se você conhece. Você conhece Jesus pela fé? Você já tocou em Jesus pela fé? Você nunca viu ele como está me vendo, talvez, mas você já conhece ele pela fé. A palavra dele está em você, ela está na tua vida. Então, se está na tua vida, tu não vai provar a morte, você vai viver eternamente. Ainda que você desça a sepultura, porque nós somos carne, mas um dia vamos ressuscitar em Cristo, amém? Para se cumprir que nós não iremos viver eternamente mortos. Então o próprio Senhor disse para eles, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse a palavra. E então pegaram em pedra para lhe atingirem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou-se Jesus. Jesus sai ali do templo, debaixo de um entendimento de que ele falou toda a verdade que o judeu precisava ouvir. E quando eles pegaram em pedra para apedrejar a Jesus, ele saiu, e a Bíblia diz que ele passando, de imediato ele viu um homem que era cego de nascença. Depois de toda esta palavra em que Jesus estava ministrando aqueles homens que lhe interrogavam, aí agora quando Jesus vai passando, estava um cego, um homem que era cego de nascença. E a palavra diz que os seus discípulos lhe fizeram uma pergunta. Ora, já estava uma confusão muito grande. Eles já estavam diante de um clima que só eles mesmos sabiam. Jesus ali discutindo com aqueles homens segundo a palavra de Deus, e tentando fazer eles entender que ele realmente era o Cristo, aquele que estava por promessa a vir. E os discípulos já estavam um pouco, quem sabe, duvidoso. E de repente, quando eles viram aquele homem que era cego, eles perguntaram a Jesus, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Estavam complicados, amigo. Estavam vendo ali a contradição dos seus irmãos judeus, que os discípulos não eram de outra linhagem, eles eram judeus também.
E eles estavam ali sobre o entendimento de que Jesus, ele era a promessa do Cristo que viria. Ele sabia que era verdade. Mas agora tinha algumas coisas que eles estavam um pouco duvidosos acerca desse entendimento todo. Perguntaram, esse homem aí pecou ou foi os pais dele para que ele nascesse cego? Essa pergunta talvez tenha sido tão casual. Tenha sido aquela pergunta que quando você não tem mais o que perguntar, aí você tem aquela última pergunta que está guardadinha com você, ou aquela pergunta que é dada por espontânea, aquela coisa que de repente você chega assim, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Aí ele disse, não foi ele e nem foi o pai dele. Ele nasceu assim para que fosse manifesto o que foi, irmãos? Fosse manifesto o quê, irmão? Vamos dizer mais alto. Fosse manifesto o quê, irmãos? A obra de Deus, né? A glória de Deus, a manifestação. Viu? Foi para que fosse manifesto ali a glória de Deus. Fosse manifesto a obra poderosa de Deus. O milagre de Deus, porque quando a glória de Deus ela vem, aí a obra completa ela acontece. A igreja precisa entender esse mistério. E quanto mais você glorifica a Deus, mais você está chamando a glória dele para trazer alguns milagres para a igreja, para fazer alguns acontecimentos na igreja, porque muitas vezes a gente chega na casa do Senhor e tranca a boca como se tivesse ali um segredo de um cofre e não fala nada. Aí a gente quer milagre, a gente quer prodígio, mas não tem glória para Deus. Tem que reconhecer a glória de Deus para que a glória venha para o templo e aconteça milagres. Se realize milagres. Aconteça maravilhas. E os discípulos ficaram ali. E ele disse, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem quando não se pode mais fazer nada. Então convém que seja feito a obra daquele que nos enviou. Deixa eu falar para você. Convém que seja feito a obra daquele que te chamou. Quem foi? Quem foi que te chamou? Foi Jesus que te chamou? Faça a obra dele. Foi Deus que te chamou? Faça a obra dele. Enquanto é dia, irmãos. Enquanto é dia e a noite venha, em que você não tenha mais o que fazer, não tenha mais tempo para fazer, porque às vezes a noite vem adotada de algumas coisas na nossa vida. Não é a noite propriamente dita como a escuridão de um dia que passa a ser noite. Não. Às vezes a noite vem uma enfermidade chamada a noite toda e você não pode fazer nada. Às vezes passa da noite para o dia e do dia para a noite e você fica dizendo, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer a tua obra. Se o Senhor me levantar desse leito, eu vou fazer a tua obra. E às vezes Deus levanta do leito, chega a noite, chega a dia e você esquece do voto que você fez. Esquece do voto que você fez. Então é dia para você, tem saúde nesse corpo aí, vamos fazer a obra de Deus. Tem saúde nesse corpo, vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Você está andando? Tô. Vamos evangelizar, ganhar uma para Jesus. Tem boca para falar? Prega a palavra, porque tem alguém que quer ouvir. Mas importa que faça a obra de Deus, irmão. Importa que você faça a vontade do Senhor. Antes que a noite venha e você não pode fazer mais nada. Aí a noite se torna um deserto. Porque às vezes você numa prova não pode fazer nada para Deus. Às vezes você encavernado não tem mais força para sair para fazer nada. Mas aquele homem estava noite, para ele já era noite por ser. Dia para ele já era noite porque ele não via.
Apenas ele sabia que era dia. Por causa da manifestação do dia, que é diferente da manifestação da noite. A noite é mais silenciosa, o dia é barulhento. O dia tem carro andando direto, pessoas abrindo porta e fechando. Um falando, um dá bom dia, outro dá boa tarde, e assim começa, todo mundo sabe. Um cego sabe discernir o dia. E sabe discernir a noite também, mas para ele, na sua visão, está escuro. Como é que um cego pode fazer o trabalho de alguém que tem a visão? É difícil. Hoje, com todo o estudo, com toda a ciência avançada, se vê os cegos até andando, tomando ônibus, e hoje está até sindicalizado essa questão de pessoas que têm deficiência visual. A coisa já está mais moderna, já tem os alfabetos em braille, em outras literaturas, para que eles aprendam. Mas a questão é que ele ainda não tem um comportamento como você tem, que tem a visão completa. Ainda não tem um comportamento. Mas se você, nesta noite, você está aqui achando que tem hoje aqui, talvez, ou seja, tem hoje aqui alguém que não pode fazer nada, você entrou aqui no canto errado, porque quem está aqui, que é maior do que Satanás, ele tem poder para fazer tanto no céu como na terra. E hoje a gente estamos encerrando essa campanha, irmãos, e eu estava o dia todo aguardando chegar aqui na igreja, porque eu tenho certeza que aquilo que os irmãos têm a receber, já receberam, irmão. Já receberam. Eu estou aqui apenas como aquele que vim para concluir a campanha na presença do Senhor. Mas desde a hora em que os irmãos se prepararam para o final dessa campanha, a bênção já estava estabelecida para vocês. Porque aquele que está na igreja é maior do que o homem. Aquele que está na igreja é maior do que o homem. É aquele chamado Jesus Cristo. Chegou para o cego, depois de ele ter conversado com os discípulos que ele tinha que trabalhar, porque na verdade ali poderia encerrar o dia e durante o dia era mais fácil trabalhar. Chegou perto daquele cego, cuspiu na areia, como está escrito, e ele pegou e fez lodo com aquela areia e passou nos olhos do cego. Por passar nos olhos do cego, ele disse para o cego: você vai e lava-se no tanque chamado Siloé, que significa o enviado. E a palavra diz que o cego foi. Eu às vezes fico questionando comigo mesmo a qualidade daquele cego, como ele tinha mais fé talvez que eu. Porque além dele estar cego, ele agora passou a ter um problema porque ele estava com os olhos cheios de areia. E ainda tinha que encontrar o tanque de Siloé. O lugar onde tinha água para ele banhar o seu rosto, limpar aquela areia que estava no seu rosto, nos seus olhos, e ver. E é possível que ele tinha fé, irmão, suficiente para ir até lá. Porque tem pessoas que começam a campanha, digamos como aquele cego começou a campanha. Jesus chegou ali perto dele ali, e quando se aproximou-se daquele cego, a primeira coisa que aquele cego ouviu foi os discípulos perguntando: Rabi, foi ele? Foi os pais dele que pecaram? Já era motivo dele dizer desse jeito: eu vou desistir. Porque há uma contradição aí, alguém não está entendendo nada aí. Foi ele ou foi os seus pais? Aí o Jesus respondeu: não foi nem ele nem os pais deles. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Eu acho que nessa hora, se existisse essa alegria que a igreja tem de dizer glória a Deus, acho que aquele cego tinha dado mais glória do que você deu hoje à noite.
Porque a partir daquele momento já deu certeza dele ver, irmãos. A partir daquele momento ele já estava com certeza de ver. Mas a palavra diz que aquele cego, quando ele foi até o tanque, quando ele lavou, ele voltou vendo. É isso que eu quero ensinar à igreja. É isso que a igreja precisa ter certeza, irmão, de ir até Jesus, de Jesus ir até você e a solução dos seus problemas acontecer imediatamente. Porque onde Jesus está, há uma diferença. Há uma diferença onde Jesus está. Às vezes a gente até quer fazer com as nossas próprias mãos. Mas quando é a obra para Jesus fazer, não tem homem nem tem mulher que pode fazer, é Ele que vai fazer. E não adianta, irmãos, a gente contradizer a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é fazer mesmo. E hoje à noite é dia dele fazer. A gente... Viemos aqui na certeza de que Jesus, ele vai fazer sim. E ele já fez. E eu tenho certeza que ele já fez. E hoje a gente vamos só nos alegrar muito mais do que já estamos alegres. Salmista no Salmo 37, irmão. Versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigne para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Se você está esperando no Senhor, a promessa do Senhor está nesse salmo para você hoje. Você pode deleitar-se no Senhor. Não se aquiete mais. Não se inquiete mais, irmãos. Fique calmo, porque Deus vai fazer. Que a palavra diz que deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora imagine, se eu pudesse entrar dentro do coração do irmão Marco, eu ia descobrir o que está ele hoje palpitando para receber de Deus. Ou nesta campanha, o que ele está palpitando a receber de Deus. Se eu pudesse entrar no coração de todos vocês, eu ia ter a noção do que vocês hoje estão querendo, ou o que vocês no primeiro dia da campanha queriam receber. Mas eu não posso. Eu não posso. Mas tem alguém que já entrou no teu coração. Tem alguém que já sabe o desejo do teu coração. Tem alguém aqui que é superior a mim e a você, que sabe o desejo que você tem. E hoje ele não vai fazer lodo, hoje ele não vai cuspir no chão, hoje ele não vai mandar você ir no tanque de Siloé, hoje ele vai mandar você confiar nele. Hoje ele vai mandar você confiar nele. Confia no Senhor. Porque ele vai realizar o que deseja o seu coração. Ele vai realizar. O que é que você está querendo hoje? O que é que você está querendo hoje de Deus, irmão? Eu estou querendo que Deus, Ele vai fazer.
Porque hoje a igreja está preparada para finalizar a campanha. Então eu queria dizer, como diz o profeta Isaías, que no final da festa, ele se pôs de pé e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então você tem sede de receber hoje, você vai tomar do Senhor hoje. Você tem sede de ser vitorioso hoje, você vai tomar da água do Senhor hoje. Você vai beber da palavra, você vai beber do Espírito, você vai tomar desta água que não tem impureza e você vai ser abençoado. Porque hoje é o final da festa, é o dia de a gente encerrar 7 semanas de oração, onde o próprio Senhor determinou que a gente iríamos o tanque de Siloé, que foi a promessa da campanha, e por 7 semanas se veio até aqui. Hoje vai ser a última caminhada que você vai dar, e você trouxe seus pedidos, colocou sobre o azeite está aqui, e esses pedidos estão encharcados de azeite. É como se você estivesse encharcado da unção de Deus por esses dias todos. É um ato simbólico, mas é uma verdade. Eu creio que você está encharcado de Deus, encharcado da unção, está cheio do Espírito. Assim como esses pedidos aqui estão, se você pegar, eles vão ficar se desfazendo na sua mão. Eu creio que você está de uma forma que Jesus está com você, como se você estivesse se desmanchando na mão dele, de tanto encharcado da presença. E a palavra diz que aquele cego, quando ele chegou em casa, antes de entrar, houve seus vizinhos agora tudo preocupado. Eles estavam preocupados se realmente era ele. Imagine como foi diferente a situação. Alguém que andava, sem ter uma direção normal, ficava o tempo todo com a vasilha na mão, como diz a palavra, que os vizinhos diziam, não era aquele que pedia esmola? Então certamente ele vivia em algum ponto e esmolava diariamente. Todo dia estava lá pedindo esmola. E outro dizia, não, parece que é ele mesmo. E ele dizia, sou eu mesmo. Sou eu. Aquele que talvez um dia você me deu esmola, mas agora eu não preciso mais não. Porque o homem chamado Jesus, ele fez lodo, ele passou nos meus olhos e mandou ir lá no tanque. Eu me lavei e voltei vendo. E na verdade ali não tinha mais judeu, não tinha mais grego, não tinha mais sacerdote, não tinha principado, não tinha mais potestade, não tinha ninguém que pudesse mais botar cegueira naquele cego, porque ele já estava vendo. Deixa eu animar a tua fé. Deixa eu animar a tua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem demônio que possa com você, irmão. Se você crê no Senhor, como diz a Escritura, não tem demônio que pode. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra, sabe o que a palavra diz? Que quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirá do seu interior, irmão. Então, se você crê, irmãos, tem Deus dentro de você, o rio do Espírito está dentro de você, não tem lugar para o inimigo estar perturbando a tua vida, não. Por isso que hoje você precisa desafiar os seres espirituais da maldade e dizer a eles, o meu Deus é poderoso para te destruir. O meu Deus é poderoso para calar a tua boca. Olha o que a palavra diz para você, descansa no Senhor e espera nele. Olhe para esse irmão, profetize na vida dele e diga, descansa no Senhor e espera nele.
Descansa no Senhor e espera nele. Você não tem que esperar em proposta de homens, tem que esperar na proposta de Deus. Nós estamos numa época de política e tem muita promessa por aí afora, mas eu quero que vocês acreditem em Jesus. Eu quero que vocês olhem para Jesus e digam: o Senhor é o meu, que não é político, o Senhor é o meu rei, é o Senhor o meu Deus, o Senhor é o meu governo. Porque tem muita promessa falha, mas as promessas do Senhor, elas não são falhas. Quando a gente aprende a descansar no Senhor, a gente não anda com inquietação, confiando em todo tipo de palavra. A gente confia no Senhor. A gente acredita que Deus, uma vez que Ele, através de Cristo, nos salvou e nos libertou, Ele tem tudo para a nossa vida.